prova nem na cozinha se dá. Porque está preparando feijão, qualquer coisa assim, prove aí. A pessoa prova, diz, está sem sal, bota sal. Fulano prove, está salgado. É muito relativa à questão da prova. Mas vamos a um fato. Eu lhe posso dizer que seu filho suicidou-se, não é verdade? Tanto ela como ele me olharam agora mais interrogativos. Porque ele próprio me contou, no dia em que eu atendi a senhora, que ele tinha uma vocação sacerdotal muito grande. Desejava ser ministro da Igreja Católica. E que os senhores, com a sua descrença radical, dizia para ele que todo sacerdote, todo religioso, invariavelmente tinha problema sexual. E fugia do casamento através de uma transferência da libido para um outro tipo de libido, a libido religiosa, a fuga psicológica, a paixão. E que para os senhores seria uma ruína, seu filho único fosse ser sacerdote da Igreja Católica. Mas ele tinha isso como uma fixação. E naquele dia de domingo em que os senhores conversavam na varanda da sua casa, ele voltou à carga, porque era pós-Páscoa. Ele havia assistido os ministérios da igreja e estava muito impressionado. E desejava ir matricular-se no seminário menor, mas precisava de autorização dos pais por ter menos de 18 anos. E os senhores veementemente negaram-lhe a autorização. E ele como que se desesperou. Houve uma altercação muito demorada e por fim ele perguntou: papai, é verdade que não existe nada? Ele: meu filho, eu sou profissional disso. Não existe nada. Morreu, acabou. Ele: tá bem. Então ele saiu dali, pareceu tudo calmo. E de repente o senhor escutaram o estampido de uma arma de fogo que o senhor tinha na mesa de cabeceira do seu quarto. Correram, ele estava banhado em sangue com um tiro na têmpora direita. Agora o senhor me diz se é verdade, se não é verdade. Só o senhor é que sabe, porque nem sua esposa talvez saiba aqui de alguns detalhes. Mas, em verdade, o rapaz estava me dizendo naquela hora, naquele momento, e acusava-os com amargo, com ressentimento, e o sangue em abundância, porque o suicídio é o maior crime perpetrado pela criatura humana ante as leis cósmicas. Estamos no Setembro Amarelo. E ontem foi o dia dedicado à prevenção do suicídio. Matar-se? Nunca. Vamos deixar que a impermanência modifique os quadros, mesmo os dantescos e trágicos nos quais estejamos, porque aquilo é impermanente. E logo mais, no porvir, estaremos dentro de uma outra impermanência. Saibamos viver a glória da nossa imortalidade. O Senhor me segurou nos músculos e disse: quem lhe contou? Eu digo: o senhor é que sabe. Porque a quem o senhor contou? A sua mulher. E a quem ela contou? E ele se fez agressivo. Eu disse assim: mas por que o ateu invariavelmente é tão covarde? Porque tem medo de viver. Porque tem medo de enfrentar o efeito dos seus atos. Eu respeito muito a denominada religião ateísta. Dessa forma, por que temos tanto medo de nos enfrentarmos depois? Então, o senhor não pode ficar exasperado. E também não me pode segurar desta forma. Eu permito, porque compreendo que o senhor deve estar muito nervoso, preocupado, talvez, com as palavras que disse ao jovem. Mas o senhor não é culpado de nada. Cada um de nós tem um livre-arbítrio. E se alguém tem a fragilidade de desesperar-se por causa da frase de outrem, é porque não tem segurança da sua própria crença. Era um rapazito.
Vocês o amam como amam a própria vida. Continue amando. Mas Deus é tão bom que a sua sogra, a mãe do rapazinho, está aqui com ele. E pela primeira vez na minha vida de atendimento a pessoas aqui, eu vou tentar uma comunicação espiritual. Porque o atendimento fraterno não é para fenômeno mediúnico. Como o nome diz, é um atendimento fraterno. Uma conversação aos pobres. O povo sempre fala muito de pobre em dinheiro, de pobres morais, de pobres intelectuais, de pobres que só têm muito dinheiro. Eles são pobres em espírito, alguns. Outros são também muito ricos de valores. E então, sempre o nosso palco, eu atendo em pé, quando eu tive saúde. Agora eu atendo sentado, por motivos do próprio organismo. É mais ou menos dessa altura, e eu tenho as obras de Allan Kardec para oferecer às pessoas. Peguei qualquer papel que tinha, peguei o lápis, fiquei olhando para ele, e vi no momento em que a senhora desencarnada acoplou, sincronizou, e o braço começou a escrever. Depois ela passou ao neto, e ele, naquele desespero, quase aturdido, com muita dificuldade, ela pôs a sua sobre a mão dele e ambas sobre o meu braço direito. E enquanto eu estava nessa postura, ele escreveu assim: papai e mamãe, vocês que me ajudaram a morrer, dizendo que não havia nada, eu aqui estou, papai. Perdoe-me. Escreveu umas 10 linhas retorcidas e muito mal elaboradas. E logo depois a senhora tranquilamente disse: o meu netinho voltou aos meus braços. No sofrimento que se prolongará por muito tempo, porque como não podemos interromper a vida, não podemos impedir as consequências dantescas da vida. E então eu vi aqueles 2 pilotis do ateísmo, conforme se diziam, derramar-se, abraçar-se em lágrimas.